Fala pessoal, estamos começando. Fala pessoal, estamos começando mais um papo a mais aqui no canal Mais Carandaí. Já está virando tradição, né, de encontrar, da gente ter esse encontro marcado aqui todas as terças-feiras. E nós temos que começar com aqueles recadinhos de sempre, né? A realização do programa não seria possível sem o apoio da .br Comunicação, que tem toda uma infraestrutura voltada para desenvolvimentos de soluções para a internet, né? Redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok. E vocês sabem que aqui a mágica acontece. Então, se vocês querem mais informações, entre no Instagram da .br Comunicação, pbrcom23, e mande um direct que eles vão atender vocês e saber adequar às suas necessidades para atender o que vocês precisam da melhor forma. E a gente não poderia realizar esse programa sem alguns parceiros que são muito importantes. O primeiro parceiro que a gente vai falar é do Espaço de Beleza, do Espaço Essência da Mulher, Centro de Beleza Feminina, que fica, né, aqui na rua 15 de novembro, número 62, apartamento 202. E lá aqui você vai encontrar profissionais extremamente capacitados para dar a você, mulher, aquele tratamento de beleza que você merece. Também eu quero falar de um grande parceiro que é a Tech Shop, do meu grande amigo Adailton. Lá você encontra tudo para apoio à informática, papelaria, escritório. Lá você, simplesmente, o que você precisar lá na Tech Shop, você vai encontrar em termos de papelaria e material de suporte para escritório. Também o Estação Carandaí, você que está passando aí pela BR-040, sentido Rio de Janeiro, que precisa dar aquela pausa para descansar, repor as energias, o Estação Carandaí é o seu local, né? E lá você vai sempre encontrar um cafezinho fresco, um pão de queijo que acabou de sair do forno. Então vai parar, recarregar as energias para poder seguir viagem. Também temos a Jomap, né? Jomap também, que já é uma parceira antiga aqui do canal Cidades em Cena. Você que é do agronegócio, da pecuária leiteira, né? A Jomap tem todo o suporte para te dar, principalmente uma assistência técnica 24 horas, 7 dias por semana. Então, entre em contato lá com a minha amiga Priscila, o João Bosco, o Almar e todo o pessoal da Jomap que vai estar lá para te dar todo o suporte que você precisa. E também temos hoje um novo parceiro, né? Que é o restaurante Gastrobequê, que fica ali próximo à Basílica de São José Operário, que serve aquela comida deliciosa para o seu horário de almoço de segunda a sábado. Então, se você quer comer aquela comida caseira e sem ter o trabalho de ter que fazer, é lá no Gastro, da minha amiga Bel, do Alexandre, do Gustavo, da Cíntia, do Jean. Então, pessoal do Gastrobequê, um abraço apertado e muito obrigado por estarem parceiros com a gente. E se vocês quiserem, né, que a marca de vocês apareça aqui no nosso vídeo wall, entre em contato através do Instagram da .br Comunicação para saber como fazer, porque a partir de hoje a gente já vai ter a exibição aí dos nossos parceiros aqui, né, no nosso vídeo wall. E agora sem mais delongas, né, já foi muita falação aqui, mas a gente tinha que fazer aquele jabá do começo, garantir o pagamento do leitinho das crianças.
Agora a gente vai para o nosso convidado. Hoje o nosso convidado, ele é advogado, foi recentemente eleito pela terceira vez presidente da OAB Subseção de Barbacena e, como sempre, uma presença de garbo e elegância. Eu recebo hoje o nosso convidado, o doutor Reinaldo Simões. Doutor Reinaldo, seja bem-vindo a Um Papo a Mais. É uma satisfação estar aqui, meu amigo. Toma aqui, Salvinho, para o que precisar. Doutor Reinaldo, é o seguinte, vamos começar, como diz o Luciano Huck, né? Vamos começar pelo começo. Vamos lá. Como que o direito entrou na sua vida? Já era uma coisa que você queria desde criança? Como que o direito entrou na sua vida? Bom, o meu pai era advogado. E quando eu saí do segundo grau antigamente, eu não fiz por primeira carreira advocacia, não. Eu fiz cursinho e fiz engenharia. Passei no UFMG e comecei o curso de engenharia. Fiquei lá 2 períodos e meio, então 2 anos e meio aproximadamente. Tomei a tradicional reprovação no cálculo 1, que todo mundo que faz engenharia toma, e aí fiz os 2 anos e meio de faculdade de engenharia. Mas não era o que eu queria. Eu me identificava mais com a área de direito, sempre fui mais comunicativo, mais de falar, mais de fazer intervenções. E aí, cheguei um dia para minha mãe e falei com ela assim: mãe, eu tô pensando em trancar a faculdade. E ela falou assim: meu filho, 2 anos e meio, falta só 2 anos e meio para você, como é que você vai fazer um trem desse? Mas não vai render não, eu vou continuar mais 2 anos e meio no caminho errado. E aí eu fiz um combinado com ela de eu fazer 6 meses de cursinho. Se eu não conseguisse fazer cursinho, ser aprovado, eu concluiria a engenharia. E se eu fosse aprovado numa faculdade, eu iria fazer direito. Né? Na época a gente fazia vestibular, então eu fiz vestibular na UFMG, fiz vestibular na UFJF e fiz aqui em Barbacena. E aí fui aprovado, fui para a segunda etapa nas outras e fui aprovado de Barbacena. Tive a grata satisfação de fazer faculdade aqui, com meu pai advogado aqui, e comecei o estágio no escritório de advocacia antes mesmo de começar a faculdade. Então, não era a época de internet, não era a época de computador. Fiz muita petição batida à máquina. Fiz muita petição batida à máquina, igual a gente fazia antigamente, que a gente digitava metade da linha e a outra metade a gente ficava preocupado como é que ia terminar para não ficar uma coisa muito torta. Então foi assim que a gente começou na carreira de direito. Me identifiquei, nunca fiz prova, a não ser a prova da OAB, porque eu sou 100% advogado. E a carreira jurídica, ela é muito sedutora, né? Mas depois, eu estava escutando, antes de emendar a gente partir para uma próxima pergunta, o senhor estava falando sobre a questão de começar num curso e depois mudar. Eu também me identifico porque a minha carreira acadêmica começou na ciência da computação, porque desde os meus 12 anos eu trabalho com computador e tudo, sempre me dei muito bem. E o meu irmão, né, sugeriu: faz ciência da computação, porque tem mais, você gosta de computador, você se identifica. Mas quando eu entrei lá na ciência da computação, também entrou o fantasma do cálculo, né? E eu e a matemática, a gente se gosta, mas como amigos, assim, ela lá e eu cá. E depois de 2 períodos, de 3 períodos, eu também tive que conversar com meu pai. Seu pai, não é esse o caminho que tá para mim. Aí eu tive também, né, apoio dos meus padrinhos, da minha mãe, dos meus irmãos, e aí eu fiz a mudança e me encontrei na comunicação social. É engraçado, né, que as histórias se repetem em cursos diferentes, né? Assim, a gente tem que contar as coisas engraçadas da vida, porque eu fiz
Federal JF e UFMG. Na Federal de UJF eu fui para a segunda etapa, não fui aprovado por 3 pontos. Na Federal eu não fui aprovado para a segunda etapa por 3 pontos. E entrei na faculdade, nunca fui mau aluno, sempre fui bom aluno. Estudei no ritmo que a gente estudava em casa para o 2º grau. Comecei a faculdade em BH e a primeira nota que eu tirei de 30 pontos foram 3 pontos. Então, assustei, porque foi a primeira pancada que eu tomei com relação à nota. E aí, eu falei assim, caramba, 3 para todo lado. Eu falei assim, pelo menos eu acho que às vezes a gente brincando, né? Vamos ver no bicho que jogo que é, porque às vezes a gente até ganha um dinheiro. E 3 no bicho é burro. Então, quer dizer, não é um caminho, não é um prognóstico bom, não. Não, mas acontece, né? Sim. E às vezes, assim, aquela que o coração já manda, sim, geralmente é a primeira escolha. No seu caso, já vem, era meio que um negócio de família, né? Era o assim. pai já era advogado, então sim, geralmente o filho tende a seguir aí sim, os passos do pai, né? O pai não ficou muito satisfeito, não, porque quem conhece a profissão sabe que a profissão tem muitas dificuldades, que você vai encontrar muitas situações difíceis, né? Então, a pai quer preservar e às vezes até tem aquela reticência, meu filho, você está achando que direito é uma facilidade? Direito é problema em cima de problema, em cima de problema. Então, assim, eles querem preservar a gente, né? Mas não teve como mesmo, não. Eu estava inclinado para atuar na área de direito e estou aí até hoje. E quando a gente toma gosto, tem gosto para a coisa, não tem remédio que cure, né? E assim, depois assim, da faculdade, assim, quais foram os caminhos aí que o senhor trilhou aí, que o direito o levou a trilhar? Tá, quando eu iniciei a faculdade, o direito era completamente diferente do que era hoje. As matérias eram muito menores, o número de matérias. A gente tinha treinamento para fazer muito mais petição, sabe? E aí fazia o pedido, protocolava o pedido, ficava esperando a justiça decidir. Ao longo desse tempo, a gente conseguiu identificar que a profissão foi modificando muito. Hoje, a advocacia está caminhando em passos muito acelerados para deixar de lado a questão e a solução dos conflitos de forma judicial para migrar para a composição, para uma fase de acordo, uma fase onde as partes afastam-se da decisão judicial para fazer uma composição entre aquilo que está em conflito, entre aquilo que está sendo discutido e resolver o problema extrajudicialmente. Hoje o profissional de direito, eu dei uma entrevista hoje também e falei isso, ele tem que estar muito mais preparado para modificar o rumo daquilo que ele está pensando, porque é tudo muito mais rápido. Você acha que vai fazer de um jeito, de repente vai para o outro, de repente acontece de um outro jeito, e aí a gente vem migrando a passos largos para uma advocacia onde a negociação impera, onde você aprende a discutir, conversar e compor nos problemas que você tem. E para isso, o profissional tem que ficar muito atento à atualidade, à modificação legislativa. Isso é muito, muito tranquilo e eu vejo isso muito em breve. Então seria, no caso, assim, talvez seria certo falar que a advocacia hoje ela é mais voltada, seria uma advocacia mais conciliatória do que propriamente judicial. O futuro da advocacia, hoje, se você tem uma criança e você quer prepará-la para qualquer coisa na vida, você tem que prepará-la para aprender a negociar. Você tem que prepará-la para fazer composição. Você tem que prepará-la para ouvir os problemas, para ouvindo os problemas,
identificar o que está sendo pedido, o que está sendo requerido, o que está sendo solicitado e com base naquilo que uma parte quer, você apresenta soluções para aquele problema, identificando o que você quer e que você aceita. A advocacia hoje, as profissões hoje, requerem que as pessoas saibam negociar, saibam conversar. E a gente, infelizmente, um equipamento que a gente tem que ajudou muito, que é o celular, que é aquela composição online, que é aquela informação instantânea que a gente tem via qualquer lugar que faz consulta, ela puxa para você uma situação muito diferente de não interagir com as pessoas, né? De não compor e não conversar com as pessoas. É muito comum hoje o profissional que não sabe conversar, que não sabe pedir, que não sabe questionar, que não sabe conversar sobre os conflitos, que não sabe expor a sua ideia, que não sabe escrever sobre a sua ideia. E quem quiser se destacar no mercado vai ter que aprender isso. E assim, além desses fatores que o senhor falou, quais são assim, as principais mudanças que aconteceram desde... O senhor tem jovem... Eu tenho mais de 20 anos de profissão. Tá. Nesses 20 anos, quais que foram as mudanças mais sensíveis, assim, que o senhor notou no direito, nessa caminhada? Antigamente, você tinha uma advocacia que se chamava de artesanal. Você tinha profissionais que sabiam muito, como clínicos gerais, sabiam de muitos assuntos, de todo tipo de assunto. Então, era muito comum a pessoa não se especializar em nenhuma matéria. Era muito comum a pessoa que fazia trabalhista, que fazia previdenciário, que fazia direito penal, o mesmo profissional. Hoje a gente identifica que pelo volume de material que cada profissão dessa, que cada matéria dessa comporta, o profissional que é entendido em todas as matérias, ele acaba não sendo bom em nada. Ele é o profissional mais ou menos. Então ele sabe mais ou menos direito penal, ele sabe mais ou menos direito do trabalho, ele sabe mais ou menos direito civil, ele sabe mais ou menos direito do consumidor. Então hoje a gente identifica que as pessoas que vêm se destacando, elas vêm se destacando porque elas estão se especializando. Ela acaba, em vez de saber um pouquinho de tudo, ela passa a saber muito de uma matéria específica. Então é muito comum um profissional que só faz penal, que só faz júri, muito comum um profissional que só faz consumidor, que só faz direito empresarial, que só faz direito do trabalho. Por quê? Porque a pessoa não consegue acompanhar o volume de informação. Então a gente percebe que ao longo desse período de que a gente saiu da faculdade até hoje, que dão mais de 20 anos de profissão, as pessoas vêm se especializando. A gente vem identificando que as pessoas que se destacam são aquelas que apresentam respostas rápidas para as coisas. O profissional que hoje é consultado pelas pessoas e fala assim, eu vou distribuir ação, eu vou entrar na justiça a gente vai entrar e vai ter a resposta, é um profissional que não consegue às vezes dar a celeridade que o cliente espera. O profissional que hoje não explica para o cliente que ele tem direito a X e que na justiça aquele valor, aquele X que ele tem, só vai ser atendido num período de tempo muito longo, ele corre o risco de ter o cliente dele muito frustrado. Então, ele tem que ser muito claro e nítido, assim, olha, você às vezes tem direito a isso aqui, mas vamos diminuir um pouquinho aqui, vamos verificar se você ganha nisso, vamos verificar se você ganha naquilo outro, para a gente dar uma resposta muito rápida. Então, essas são as duas coisas que eu percebi mais ao longo desse tempo. A necessidade de especializar-se e a necessidade de aprender a negociar e tratar de assuntos e resolver os problemas independente da justiça. Então, na verdade, é justamente buscar o caminho da conciliação ao invés do enfrentamento no âmbito do fórum. Né? Sim. É o profissional do futuro, é o profissional que faz isso. É o profissional que consegue resolver e compor com a parte contrária, identificando dentro do que ela tem e das necessidades que ela tem e dentro das necessidades de quem ele contrata tem, aquilo que pode ser feito e resolvido para equacionar o problema. E assim, hoje o senhor atua exatamente dentro de qual área? Eu identifiquei
que profissionais para resolver problema tem vários. E que se você for mais um, quem faz o que todo mundo faz não se destaca. Então você tem que identificar e entregar para a população, para o cliente, para o mercado, alguma coisa que lhe diferencia, que as pessoas não costumam fazer. Então a gente começou a identificar o seguinte, que daria mais retorno e teria mais valor quem consegue, em vez de consertar problema, evitar problemas. Então, ao longo dessa caminhada, eu direcionei mais a minha atividade para a parte de consultoria, onde você identifica a situação de empresa, de profissionais que trabalham, identifica o que pode no futuro virar problema e começa a tirar secar esses problemas para que a pessoa possa exercer a atividade dela de uma maneira mais tranquila. Então, foi o que eu vim fazendo ao longo do tempo. E falo com vocês que é uma coisa que às vezes dá muito mais retorno do que quem só judicializa as demandas. E agora a gente vai falar, um dos principais motivos do convite para o senhor estar aqui conversando conosco hoje é o fato do senhor, no último dia 17 de novembro, ter sido eleito, pela terceira vez para a presidência da OAB subseção de Barbacena. Ok. Antes da gente entrar especificamente na parte da sua trajetória em frente à OAB, eu queria que o senhor falasse para o nosso espectador o que é a OAB. Porque, assim, muito se ouve falar da OAB, mas poucas pessoas sabem exatamente o que é a OAB. Então, se o senhor puder nos dar uma explicação... Tá. Vai ficar... Em linguagem bem simples, a instituição Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, ela é dividida em 3 esferas. Você tem a OAB estadual, a OAB nacional e a OAB local, que é chamada subseção. Então, se eu partir da maior para a menor, o Conselho Federal, a OAB nacional, ela está no país inteiro. Ela é dividida em vários estados no Distrito Federal, que é a OAB estadual. Cada advogado é inscrito numa OAB estadual. A gente não tem OAB federal, a gente tem OAB estadual. Tanto é que as pessoas têm OAB-MG, OAB-SP, OAB-RJ e por aí vai. E em cada estado desse, que existe uma OAB estadual, ela tem subdivisões locais, que são as subseções. Essa instituição ordem, que tem essas 3 esferas, ela é feita para 2 circunstâncias. Uma, acompanhar o profissional do direito naquilo que ele precisar para bem exercer a atividade profissional dele. Então, todo advogado tem direito a se socorrer na OAB, especialmente naqueles momentos em que o Estado democrático de direito, o respeito à legislação não é cumprido. E aí ela garante para o profissional as prerrogativas, ou seja, que será cumprida a legislação, para que o advogado e a advogada exerça a profissão dele sem qualquer percalço. Então ela tem a parte representativa e assistencial da advocacia. E ela tem uma parte muito importante que a vincula a ajudar e auxiliar toda a sociedade, que é a questão institucional da OAB para verificar o cumprimento da lei, o respeito às questões jurídicas, ao Estado democrático de direito, aos direitos humanos, para que todas as pessoas que estejam sobre o Estado, em circunstância de desrespeito à lei, se socorram à ordem para que ela mantenha e que faça valer o que a legislação determina. Então, ela tanto figura como órgão representativo, não é exclusivamente, como algumas entidades pensam, um sindicato dos advogados. Ela é uma instituição extremamente diferenciada. Falo que é a entidade mais organizada da sociedade civil, e falo que ela é a entidade que não é pública, mais importante e significativa na vida do cidadão. Então, a OAB tem essa função e essa finalidade.
E a gente foi eleito para ser um representante nessa localidade, que no caso é a terceira subseção, que é a região de Barbacena. Ah, legal. Barbacena e outras cidades. E assim, é só uma dúvida assim que eu tenho, né? Porque como leigo, eu sou um leigo, né, da parte do direito. Um advogado de Minas Gerais, ele pode exercer tranquilamente atividade em outro estado ou ele precisa se filiar à OAB daquele estado? Tá. A OAB, como órgão que acompanha os inscritos para auxiliá-los no exercício da profissão e, se for o caso, para puni-lo caso hoje haja qualquer descumprimento no exercício da atividade profissional dele, ela faz, ela requer que todo o inscrito no estado possa advogar no país inteiro, desde que não extrapole um limite máximo de causas. Então, se eu exerço a minha atividade profissional no estado de Minas, eu posso advogar em qualquer outro estado, desde que eu não ultrapasse o limite de 5 causas por ano em outro estado. Porque se eu passar a exercer atividade profissional em outro estado, acima dessas 5 causas, eu vou ter que me inscrever na OAB estadual daquele local. Então, passei a exercer atividade também no estado do Rio. Cheguei ao teto de 5 causas, eu vou ter que me inscrever na OAB RJ. E vai ter que passar pela prova da OAB? Não. A prova da OAB, qualquer estudante que esteja nos últimos anos de graduação, ele pode fazer o exame da ordem. Feito o exame da ordem e aprovado, e essa é a legislação que está em vigor na presente data. Isso pode mudar no futuro, mas até o momento quando foi se implantado o exame de ordem, isso não mudou. Uma vez que ele faz o exame da ordem e ele está aprovado, ele recebe um certificado de aprovação. Aquele documento, aquele certificado de aprovação não perde validade. A qualquer momento que ele precisar de requerer inscrição como advogado, ele vai apresentar aquele certificado de aprovação, mostrar que ele fez o exame de ordem, mostrar que ele foi aprovado nas 2 etapas e requerendo a inscrição. Não existindo nenhum impedimento para que ele exerça a profissão, ele está habilitado para, uma vez deferido e prestado o compromisso, exercer atividade como advogado ou como advogada. Ah, interessante. Porque assim, essas dúvidas, até para quem já é da área do direito, deve falar assim, nossa, que perguntas mais assim básicas, mas para nós que estamos do lado de fora, é importante saber para a gente poder também ter uma noção da importância que tem o operador do direito para a vida do cidadão comum, né? E a gente fala o seguinte, muitas pessoas questionam até que ponto seria válido ou não o exame de ordem, se o exame de ordem é uma coisa correta, se não tem que ser extinto, se não tem que acabar, que isso é uma maneira da OAB de segregar mercado para algumas pessoas. De ganhar dinheiro. De ganhar dinheiro. Eu falo com vocês assim, com tranquilidade de quem exerce cargo como dirigente da OAB, porque atualmente eu exerço cargo como dirigente da OAB. Embora eu não tenha sido eleito para os cargos, as atividades que eu exerci junto às pessoas da ordem me levaram a ser ouvidor-geral e diretor de regionalização pela Caixa de Assistência, que é um dos órgãos da OAB. Uhum. Então, hoje eu exerço cargo, já exerci 3 vezes cargo como presidente de subseção, já exerci cargo como conselheiro estadual, então tenho um histórico como quem exerce cargo. Advoguei muitos anos sem ter nenhum vínculo com qualquer cargo da OAB, já advoguei no direito público, então dou aula em faculdade, na faculdade de aprendiz, que tem um número de pessoas que faz exame da OAB. Então, assim, conheço a realidade de quem estuda e quem faz o exame de ordem e quem questiona, inclusive, a necessidade desse exame. E falo com vocês o seguinte, hoje, a OAB não faz um concurso, ela faz um exame. Qual que é a diferença de fazer um concurso para o exame? Se ela fizesse um concurso, ela poderia limitar ao número de vagas. Então, nós vamos fazer um concurso para a OAB, onde serão aprovados os 100 primeiros.
Não. Ela faz um exame de proficiência que é o seguinte: ela solicita para que todas as pessoas que quiserem prestar o exame e que atingirem um volume X de nota, que ele possa ser aprovado no exame de ordem. Então, ela tem uma primeira etapa e ela tem uma segunda etapa. E ela faz esse exame para identificar o conhecimento mínimo das pessoas, porque é um dos objetivos de prova, apesar de às vezes você ter pessoas extremamente capacitadas que por uma questão ou outra não conseguem ser aprovados no exame da ordem, mas ela faz com essa finalidade e ela faz com outra finalidade de testar as pessoas para o exercício da profissão. E o teste para o exercício da profissão requer situação de desconforto. Requer que a pessoa que vai fazer, que vai exercer atividade profissional, seja testada na segurança no exercício da profissão, na maneira que vai lidar com as frustrações e com as dificuldades. Então, uma das finalidades da prova da OAB é colocar o indivíduo em situação de teste e de tensão. Porque não adianta eu ser a pessoa mais capacitada tecnicamente, mais preparada tecnicamente, se acontece comigo que muito estudante fala que deu branco. Eu não posso pilotar um avião e chegar lá em cima e por conta de uma turbulência, de uma situação de desconforto, eu chegar e falar assim, eu deu branco, eu esqueci tudo, o avião cai, amigo. Eu não posso estar treinando para ir para a batalha, ir para a guerra e chegar lá e morrer. E dar um resultado ruim e isso levar a prejuízo de patrimônio, prejuízo de liberdade à pessoa, é porque eu entrei numa situação de insegurança, porque eu entrei numa situação de descontrole emocional. Então, cabe ao OAB o encargo de olhar para as pessoas que vão fazer o exame e criar uma circunstância de conversar com cada um e falar o seguinte, amigão, agora ainda não é o seu momento. Não vai para a guerra, não vai para a batalha. Porque se você for para a batalha, você vai ter problema. Se você for para a batalha, você vai dar prejuízo. Se você for para a batalha, você vai ter consequências patrimoniais às vezes para você. Porque se amanhã eu advogo com uma pessoa e isso gera uma consequência ruim pelo mau exercício da minha profissão, eu não resolvo isso com desculpa. Hoje é muito comum as pessoas acionarem os profissionais que ela contrata quando o resultado não vem da maneira que ela imagina, na justiça, civilmente, pedindo indenizações, pedindo responsabilização, até se for o caso criminal, a gente não sabe. Então, a OAB, às vezes, exerce esse papel de pedir cautela, de pedir calma e de pedir um pouquinho mais de preparo para o estudante de direito que forma, que sai da faculdade, para que ele não vá exercer a profissão, porque a partir dali está valendo, a partir dali terá consequência. Então, é muito fácil você participar de um jogo que não tem consequência, que se perdeu não tem problema, que se perdeu tem uma simulação, e a OAB incumbe esse encargo de chegar e falar assim, olha, vai dar ruim, não faça isso. Não é o momento. Então, a gente identifica que realmente alguns estudantes reclamam da existência dessa prova, mas a gente tem visto outras carreiras profissionais encaminhando no sentido de fazer esse exercício, essa atividade de proficiência. Então, para identificar a capacitação do profissional, a circunstância dele, e a gente não tem que ver problema. Inclusive, lá fora, você tem lugares onde o profissional, mesmo aprovado na prova da OAB, de tempos em tempos, ele tem que fazer prova para demonstrar a atualização dele. Porque quem foi formado como eu em 2001, 2000, foi formado numa realidade que hoje não é a mesma. O Código Civil, se eu não me engano, mudou 3 vezes e vai mudar agora daqui a pouco de novo. A legislação processual civil tem o Código de 73, modificou depois, 2015. Então, quer dizer, essas coisas todas fazem e te obrigam a estudar. Se fazem e te obrigam a estudar, eu não me surpreenderia, e não estou querendo aqui criar pânico para ninguém, em que toda carreira profissional no futuro seja obrigada a ser testada para ver se ela tem o requisito mínimo e se a pessoa está se mantendo atualizada. Mas isso que o senhor falou é bastante interessante, porque assim,
né? O direito ele mexe com a vida Sim. das pessoas. Assim como o médico também. Sim. Ele, igual o senhor falou, não pode dar um. Tipo assim, ele abriu o paciente e falou assim: não, agora o que eu vou fazer? Ele tem que estar sempre ali com a mente aguçada para poder, até mesmo. Na minha, assim, eu trabalho com comunicação social. Aí todo mundo fala assim: ah, não, mas comunicação é tranquilo e tudo. Mas uma vírgula fora do lugar pode mudar tudo, né? Sim. E a gente tem que ficar atento a isso, porque os profissionais hoje são testados incessantemente. É muito fácil eu estar no conforto da minha casa e falar assim: não, isso aí é tranquilo, isso aí eu tiro de letra, isso aí você coloca um canal aqui. Eu cheguei mais cedo e eu vi o tanto de preocupações e de testes e de checklists que são feitos para que não tenha o problema de repente o canal caiu, o canal não funcionou. Amanhã que a gente fica aqui meia hora, 20 minutos, uma hora conversando e você vira e fala assim: Reinaldo, você não acredita, mas não gravou nada, nós não estamos online, nós não estamos ao vivo, nós não estamos funcionando, ou a gente saiu de cabeça para baixo, ou eu saí cortado, sabe? Essas coisas todas de qualquer atividade profissional nos fazem ter a obrigação de sermos testados mesmo, de vivermos em situação limite. Isso é do mundo. Não, e assim, igual eu montei o estúdio, ele é montado, o estúdio aqui do podcast, ele é montado no dia, na terça-feira, né? Então, eu monto, faço uma rodada de teste para ver se o som está chegando, se está saindo, as câmeras estão funcionando, se está tudo, se a iluminação está beleza. Né? Igual eu pedi para o senhor que chegasse um pouco mais cedo para a gente poder acertar a voz, ver posicionamento de câmera, ver se está tudo dentro. Porque é necessário que o exercício, o que o pessoal vê, o que o pessoal está acompanhando agora, ele é apenas o resultado de um processo. Então isso está em todas as profissões, né? Sim. E eu converso muito com colegas, porque assim, além de eu ser advogado, tem uma coisa que eu faço com muito gosto. Eu sou praticante de jiu-jitsu desde 97. Então, assim, eu não participo de competição mais, eu faço hoje como diversão, é outro ritmo, entendeu? Sabe? Outra vibe. Só um minutinho, só para a gente baixar um pouquinho o microfone. Porque tá tampando o rosto do senhor. Pronto. Tá mas agora acho que pode continuar, tá ok. Então, sabe, eu faço isso. E às vezes a gente vê em competições a pessoa receber medalha, ela receber deferência daquela atividade, mas as pessoas não percebem o tanto de esforço e suor que tem atrás daquilo. O profissional hoje forma e às vezes ele quer formar de manhã, ficar milionário de tarde e bilionário de noite e aposentar de noite, entendeu? Então, assim, tudo requer muito sacrifício, tudo requer muita dedicação, tudo requer muito, muito, muito estudo, sabe? As coisas não são fáceis. Meu pai falava um negócio muito engraçado, que ele falava o seguinte: meu filho, viver é muito difícil, tanto é que a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é chorar, porque viver não é fácil não. Então, sabe, essas coisas a gente tem que levar em consideração, sabe? O profissional tem que levar em consideração que ele tem que transpirar muito, tem que suar muito a camisa para ele ter algum tipo de resultado, né? Não, porque todo mundo está acostumado a ver apenas o resultado. Todo mundo vê, assim, às vezes por exemplo, vê um advogado andando numa Mercedes. Sim. Vai falar: você é advogado, porque eu vou andar de Mercedes? Mas não vê o tanto que foi necessário para chegar ali, né? Sim, o tanto de estudo, o tanto de dedicação, o tanto de tempo, sabe? O tanto de sacrifício que fez com que aquela pessoa tivesse uma carreira de sucesso, sabe? Então, isso é que é o importante. Ninguém colhe sem plantar. Você só colhe aquilo que você não plantou se você pegar o que os outros plantaram, sabe? Então, a gente tem que plantar o tempo inteiro, a gente tem que ficar atento naquilo que a gente planta, tratando com muito carinho,
porque senão você vai chegar no final e não vai colher. Se você identificar, por exemplo, a gente que lida com o mercado, a gente identifica uma coisa muito engraçada. É motivo de frustração para a pessoa, muitas vezes, aquilo que ela recebe, aquilo que provém da atividade dela. E ela acha que ela vai receber por aquilo que ela às vezes sabe, por aquilo que ela acha que ela vale. E ela não recebe por aquilo. Ela recebe por aquilo que ela produz, por aquilo que ela representa de respaldo financeiro, de produtividade. Então, se você olhar, por exemplo, nós dois, nós temos aqui a mesma atividade, nós trabalhamos na mesma profissão, você trabalha do lado de lá, eu trabalho do lado de cá. Eu produzo 2 num período de tempo e você produz 15. Apesar de, às vezes, eu poder saber mais do que você, se eu produzo muito menos que você, quem tem que ser mais bem remunerado é você. Você traz bem mais resultado. Você quer ver uma outra coisa? Você vai ser remunerado não só pelo que você sabe, não só pelo que você produz, mas por aquilo que vem do seu esforço específico. Quando a gente é criança, a gente depende muito de pai e mãe. A roupa que a gente usa é do pai, é o pai que dá, a roupa que a gente usa é da mãe, enfim. E a gente está acostumado a receber, e daquilo que a gente recebe é que a gente vive. Só que quando você vai despregando do ensino médio, vai entrando na faculdade e sai da faculdade, a partir do momento em que você sai da faculdade, você passa a viver exclusivamente daquilo que você produz. É muito comum a gente fazer na faculdade, eu já fui aluno também, às vezes a gente compartilhava conhecimento, especialmente nas épocas de prova, né? Então, tudo bem para você fazer a prova e tal, você pergunta para ela, e a questão primeira é A, B, é C? Olha, tá tranquilo. Mas imagina esse profissional que não preocupa em aprender, mas que preocupa com nota, quando ele sai do mercado e ele torna-se um profissional, torna-se um empregado, o patrão, o empregador, chega para ele e vira e fala assim, amigão, é A ou B? Você não tem opção de chegar e falar assim, não, vou perguntar para o meu colega, eu vou olhar para o meu colega o que ele está fazendo. Você tem que saber resolver o problema. Depende de você. E se você não tem treinamento para gerar as respostas das perguntas que são apresentadas para você, você não tem como entregar resultado. Se você não tem como entregar resultado, você não produz nada. Se você não produz nada, você não gera renda. Igual assim, eu posso traçar um paralelo com o senhor falou, é o seguinte, porque quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, já tem 17 anos que eu trabalho com isso, não tinha 1/3 dos recursos que a gente tem Sim. hoje. Aí, poxa, como é que você consegue fazer tal coisa? Eu falei assim, não, como é que você desenvolve tão bem quanto tal coisa? É porque eu aprendi da escassez. A escassez te gera conhecimento, né? Te gera necessidade de buscar aquilo que de buscar o conhecimento. Então, eu acho que hoje perdeu-se muito essa escassez. Então, assim, o pessoal está preocupado muito com o resultado, mas não está preocupado em desenvolver habilidades. Seria Sim. mais ou menos isso. Ô Silvio, se você olhar um período que eu tive de grande desenvolvimento, porque a gente tem período de grande desenvolvimento e não é só assim. Né? São altos e baixos, planta, né? Aí depois a gente colhe, a gente planta, depois a gente colhe, de repente você tem que plantar outro tipo de coisa, você muda. Então, se você for olhar assim, durante esses últimos anos aí, eu tive um período que todo mundo passou por ele, que era o período da pandemia. De uma hora para outra, você só tinha que ficar em casa. Nesse período, foi um período de grande... que eu me esforcei muito e adquiri muito conhecimento em várias outras coisas. Por exemplo, eu sempre pensei em montar um site do escritório. No período da pandemia, via site de busca, via esses sites que passam vídeo dessas coisas assim, eu olhei como é que fazia assim, fazia assado, tenta desse jeito, faz desse jeito, compra um domínio, tenta para lá, tenta para cá, consegui montar um site.
Ah, no princípio não ficou bom? Não ficou bom. Hoje eu já consegui afinar essa situação. Eu também trabalhei para tentar montar um podcast. Está meio congelada essa situação agora, a gente vai requentar. A gente tenta, mas adquirir os microfones, a gente tinha comentado disso, adquirir um programa que coincidentemente é o mesmo que você usa, para fazer pontos diferentes de som. Por quê? Porque você consegue amanhã trabalhar, porque você tem um colega que tem uma voz mais alta como a sua, e tem um que tem uma voz menor, você precisa de trabalhar com um ponto para dar uma aumentada no ponto, para não ficar um que fala muito alto e outro que fala muito baixo, e um som não engolir o outro. Você tem a opção de conjugar isso com a imagem? Tenho. Sabe? Então, montei um podcast que está parado, que chama Experiências Jurídicas. Então a gente, daqui a pouco, experiências legais. Então daqui a pouco a gente, se for o caso, com o tempo a gente ressuscita ele. Então tudo isso no período da pandemia foi um período em que a gente para estudar, para ter mais ferramenta e conseguir mais coisas. Vou falar com você, por exemplo, que eu lhe conheci quando fui prestar serviço como procurador-geral no município de Carandaí. Nunca fui mau aluno. Tive meus percalços, como eu falei, no cálculo 1 e tal, mas sempre fui bom aluno. Normal, matemática é normal. Sempre fui bom aluno, nunca, sabe? Sempre fui bom aluno. Então, estudava para aprender em vez de estudar para tirar nota, porque não adianta você decorar para um dia, tirar nota e esquecer no dia seguinte. Então, eu sempre fui para aprender. Eu nunca falei tanto na minha vida, eu não sei, quando eu estava como procurador-geral do município de Carandaí. Porque chegam coisas para você que eu nunca tinha imaginado. Então, assim, o início da atividade como procurador, eu várias vezes sentava a pessoa na minha frente e começava a contar uma história, eu já ficava assim, gente do céu, onde ele vai chegar? O que ele vai pedir? Se é nesse assunto eu não tenho muito conhecimento. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Então, assim, me obrigou a estudar muito. Te tira da zona de conforto. Exatamente. Não, e assim, e não só... né? Mas também aqui todo dia é um aprendizado diferente, todo dia é um aprender. Poxa, como é que eu vou? Eu tenho que passar um cabo tal, vou experimentar passar dessa forma, vou colocar aqui, vou iluminar de forma diferente, para fazer esse lapidar. Sim. Você está todo dia tirando uma lasquinha diferente, igual o senhor falou sobre a questão da pandemia. Eu não trabalhava. Essa questão de transmissão ao vivo era para mim uma coisa muito, muito fascinante, mas para mim até então era uma coisa muito distante. Sim. É uma coisa assim, é uma coisa que a Globo faz, que as grandes emissoras faziam. Precisa de uma emissora de televisão para conseguir. Sim. E a pandemia, ela forçou a gente a aprender a fazer, porque eu me lembro que, né, como católico, né, as igrejas estavam fechadas, sinagoga, tudo estava fechado, e a igreja de Carandaí, a igreja Matriz de Santana, ela estava fazendo a transmissão da missa pelo celular. E aí eu pedi ao pároco, Padre Julião, aliás, Padre Julião, quero convidá-lo para vir aqui no podcast bater um papo conosco. E eu pedi para fazer a transmissão, e aí eu comecei a fazer também de forma rudimentar, aí eu comecei a pesquisar programas para fazer multicâmera, aí eu vi um que era muito caro, aí até que eu descobri o OBS, que é esse programa que nós usamos, né, doutor? E aí eu passei a utilizar na minha transmissão, aí a igreja também hoje utiliza o OBS. Hoje praticamente todo mundo que faz vídeo usa o OBS por ele ser um programa gratuito e muito potente, porque ele tem muito recurso. Então, assim, tudo na vida é um lapidar. Eu falei tudo isso para quê? A gente tem que todo dia procurar dar mais um passo com relação àquele assunto que a gente trabalha, que é o nosso ganha-pão, né? Então, assim como no direito as leis estão sempre atualizando, está sempre mudando, o entendimento também é comum também na nossa área de comunicação. E você que tem o hábito
de trabalhar naquela área não tem que ter receio de se expor. Por exemplo, eu lembro que eu estava numa loja fazendo uma compra e de repente você chegou e disse, que bom que eu te encontrei, vou te fazer um convite. E dessa forma que você fez comigo, você deve ter feito com várias pessoas. Queria te convidar para fazer uma coisa dessa. E você às vezes tem pessoas espetaculares, que têm experiências espetaculares e que poderiam contar essas experiências e engrandecer o público que vai nos ouvir, Sim. mas que às vezes não tem segurança de estar aqui ao vivo. Porque muitos acham assim que uma entrevista, eu não sei se é entrevista. Não, lá não é uma entrevista, lá é um bate-papo. A gente precisa fazer as perguntas para poder entrar no assunto. Mas, na verdade, é isso. É conversa. É conversa, porque, assim, como o senhor falou, nós nos conhecemos em Carandaí, né, quando o senhor era procurador do município, e nós desenvolvemos ali uma amizade, digo uma amizade porque foi cerca de um ano e pouco de convívio. Sim. E quando eu vi que o senhor foi eleito para a presidência da OAB aqui de Barbacena, eu falei assim, eu tenho que levar o doutor Reinaldo. O interesse de chamar o senhor para o podcast já existia desde lá de Carandaí, mas por circunstâncias adversas, a gente não teve a oportunidade de ir lá atrás, mas agora a gente está aqui batendo esse papo e com certeza quem está assistindo e quem vai assistir vai ficar muito satisfeito com essa conversa, porque a gente está levando, igual, por exemplo, a questão, o que é a OAB, porque são coisas que a maioria das pessoas não sabem, porque é uma coisa restrita ao meio. Sim. Né? Sim, e às vezes, até completando isso aqui, a gente às vezes fala da ordem, fala do serviço da profissão, e é muito comum, em várias profissões, a pessoa ter às vezes dificuldade de sobressair, de trabalhar, porque o mercado é muito complicado. Porque você tem profissionais que não se valorizam como profissionais e às vezes tem a questão de preço. Eu não tenho dúvida que você, na atividade sua, você tem colega que cobra 10 vezes menos o serviço que você faz e ele cobra ser barato porque ele não entrega a qualidade que você entrega. Né? Então, vai aí uma dica para os colegas advogados. Várias vezes quando a gente vai passar um orçamento, passar uma proposta de honorários, é comum a pessoa falar com a gente assim, mas eu conheço fulano de tal que faz mais barato. E eu muitas vezes falo assim, mas eu conheço gente que faz mais barato ainda do que isso. E ele às vezes faz mais barato porque ele não entrega com a qualidade ou tem a segurança que a gente tem. Então, o mercado, você tem preço, você tem qualidade, você tem atendimento. Então, quem não tem qualidade nem atendimento, às vezes está no mercado só porque tem o menor preço. Né? E você que vai contratar um profissional, você tem que ter ciência de o que você quer para você. Se você quiser o mais barato, não reclame da qualidade e do atendimento que você está tendo. Porque antes de mais nada, você tem que comprar resultados. Sim. Porque igual muitas... Isso que o senhor falou sobre... eu conheço fulano faz mais barato. Eu já sou assim, se a pessoa fala assim comigo, assim, não perde tempo, vai lá e procura com essa pessoa. Porque assim, só nós sabemos o que nós investimos para estar aonde estamos. Ninguém chegou aqui à toa. Né? Porque igual, por exemplo, hoje o meu principal produto é a filmagem com drone. Né? Então, o que acontece? Foi feito um investimento alto no equipamento, foi feito um investimento na qualificação para operar o equipamento, no registro do equipamento, caso você que está nos assistindo, um drone para emprego profissional como o meu, ele precisa ser registrado na ANAC, no DECEA, na Anatel. Sim. Você precisa fazer um plano de voo para falar assim, eu vou voar na Praça dos Andradas. Então, eu tenho que comunicar para os órgãos, no caso do DECEA, que eu vou estar fazendo um sobrevoo com o drone ali. Ainda mais numa cidade como Barbacena, que possui um aeródromo.
possui um fluxo De de avião, tráfego aéreo sim. na cidade. Então, assim, não é simplesmente cobrar X. Ali tem muito tempo investido, tem o material humano, tem o material, o equipamento, tem todo uma estrutura por trás que precisa ser alimentada, né? Sim, quando você vai fazer a representação de alguém, você leva em consideração o tempo que você vai gastar para planejar aquela circunstância, o diagnóstico que você vai fazer para aquela circunstância, depois a atuação que você vai ter naquela circunstância, eventuais episódios que podem levar a escorregar daquilo que você planejou, que a gente comumente chama do plano A, do plano B, do plano C, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo outro, e se de repente acontecer aquilo outro, né? Então, você leva em consideração essas coisas, e aí você vai fazer a atividade, porque cair de paraquedas para fazer uma circunstância sem compromisso com o resultado, cair de paraquedas para fazer uma circunstância sem planejar o que pode ser feito, cair de paraquedas numa circunstância para você não ter compromisso com quem lhe contrata, realmente você não tem que cobrar preço nenhum, realmente você não tem que cobrar valor nenhum, porque você não está entregando qualidade, você não está entregando segurança, você não está entregando para a pessoa garantia naquilo que você está fazendo. Então é muito fácil, e a gente chama atenção tanto para o profissional quanto a gente chama para as pessoas que no futuro vão contratar um profissional de direito. E o pai que era advogado falava comigo assim: meu filho, você não tem que ser às vezes advogado de quem está contratando um advogado pela primeira vez. Seja um advogado de quem já teve prejuízo com a advocacia, porque só contrata quem é ruim, quem nunca teve prejuízo com a profissão. Amanhã eu te contrato para fazer o meu casamento, você vai lá e faz uma filmagem do meu casamento, por falta de atenção, por falta de preparação, por falta de carregar as baterias, por ter um equipamento reserva, você perde a filmagem toda, não consegue gravar nada, eu vou casar de novo. E casamento é uma coisa que... Uma vez só. Não, na verdade a maioria dos eventos sociais é uma vez só. Então assim, aí você chega para mim e diz: ô Reinaldo, eu queria te contar o seguinte, não gravou nada. Eu não gravei nada. Não, eu gosto de chegar sempre assim, o casamento é às 19 horas, às 18 horas eu já estou lá para poder conhecer o local, sim, posicionar a iluminação, olhar as câmeras, checar a bateria. Eu geralmente já assim, trabalho com a bateria, com a câmera na bateria e a energia, na energia elétrica. Na verdade, a bateria é o backup. Porque se acabar a luz, a câmera continua filmando. Então, quer dizer, isso a gente faz, isso a gente leva em conta. Isso é compromisso com quem lhe contrata. Porque você não tem como fazer de novo. Eu não tenho como chegar para o cara e para o cliente e falar depois que encerrou o processo, falar assim: realmente o senhor vai ser preso, mas é porque realmente eu não levei a bateria. Eu esqueci determinado detalhe. Eu não prestei atenção, sabe? Tem um ditado que diz que a semelhança, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a gente pode falar que a semelhança entre o consumidor, de acordo com a legislação de consumidor, e Deus é que todos dois podem tudo, porque o consumidor pode muita coisa mesmo e tal, e Deus também pode tudo, né? E a diferença nesse caso é que só Deus perdoa. Eu não consigo chegar para a pessoa que contrata e que veio em sucesso e pedir para ele desculpa e achar que ele vai ficar feliz, alegre, contente, que vai levar na boa. Não, vai ter responsabilização isso, né? E vai ter responsabilização em toda a profissão. Daí a necessidade das pessoas estarem preparadas, estarem comprometidas, terem capacitação técnica, né? Mas o senhor já foi presidente, esse é o terceiro mandato. Terceiro mandato. E assim, do primeiro para esse, assim, do primeiro para o segundo mandato, né, houve diferenças. E muito provavelmente, eu não posso falar agora, porque o senhor já tomou posse? Não, dia 1º de janeiro. Vai ser dia 1º de janeiro a posse. Sim. Então, assim, o que o senhor já tem, assim, uma preocupação nos desafios que o senhor vai enfrentar nesse novo mandato? O senhor imagina quais serão os principais desafios que
que o senhor vai enfrentar nesse novo mandato? Olha, eu fui presidente de subseção. A gente foi eleito em 2009 e aí fez um mandato de 3 anos, 10, 11 e 12. Depois a gente foi reconduzido e aí fez 13, 14 e 15. Então, fazendo a comparação, é como se a gente tivesse sido eleito para prefeito. Então, era uma representação local. A atividade que a gente fez e o resultado que a gente entregou fez com que a gente fosse convidado para ter uma representação estadual. É como se a gente concorresse ao cargo de deputado estadual. Então, eu fiz mais 3 anos de mandato como deputado estadual. Então, foi 16, 17 e 18. Aí depois a gente ficou afastado do sistema OAB, não exercendo cargo, mas a gente sempre ficou preocupado, sempre ficou antenado com relação às questões da advocacia. Eu falo com vocês que eu tenho muita segurança pela maturidade, pelo tempo que a gente tem de exercício de atividade, pelo caminho profissional que a gente teve, porque desse período em diante eu passei a exercer a minha atividade muito mais voltada para a gestão, muito mais voltado para controle de qualidade. Para vocês terem noção, o cargo que exerço como ouvidor geral é o cargo da pessoa que recebe reclamação, dúvida, sugestão. Então, assim, chega um volume de circunstâncias grande e só é delegado a possibilidade de exercer um cargo para resolver problemas dos outros, quem tem condição de resolver. Então, assim, hoje a gente tem muito mais maturidade do que a gente tinha nos 2 primeiros mandatos. O único problema que a gente identifica é não ter muito acesso às informações de como está a gestão atual. A questão financeira, a questão de servidores, isso é que a gente precisa de receber as informações. Mas tão logo as informações venham, e a gente já expediu o ofício, já fez os requerimentos para que a gente tenha transição, tenho fé que a transição vai acontecer de uma maneira bem tranquila e que as informações serão fornecidas. A gente vive num Estado democrático de direito, não existe hoje como sonegar informação, não existe como esconder qualquer coisa que tem, então acho que vem muito em breve, a gente vai ter segurança para fazer um bom trabalho. Desafio sempre vai vir, dificuldade sempre vai vir. Se você chegar e virar e falar assim, mas Reinaldo, o maior problema de antigamente é igual ao maior problema de hoje? Nem sempre. Mas vindo o problema, a gente que é profissional, contratado para resolver problema, a gente vai encarar com toda a capacidade possível e vai dar as respostas. Não tem dúvida que a sociedade precisa, que a advocacia precisa. Eu só não consigo, discriminar as questões específicas porque eu não tenho algumas informações. Mas tão logo a gente tem, a gente vai começar a trabalhar com isso com tranquilidade. Não, isso aí é bom saber dessa tranquilidade do senhor, por já ter experiência, né, no cargo. Sim. Porque são questões muito delicadas que impactam a vida do cidadão, né? Então, assim, nós aqui do canal Cidades em Cena, a gente desde já deixa as portas abertas para o senhor e para o senhor como representante da entidade, da OAB, para sempre que for necessário dar alguma explicação ou alguma notícia ou participar a população sobre determinados temas, nós estamos aqui abertos e o senhor também, a hora que o senhor quiser, só passar um WhatsApp, Silvio, aconteceu isso. Essa situação, vamos levar, a gente precisa levar conhecimento da população, é só informar que a gente vai estar lá fazendo essa parceria com vocês, essa sinergia, porque nós aqui temos a intenção de ser a voz de entidades como a OAB, que muitas vezes a população não tem tanto contato direto. Sim. Para poder saber quem procurar, como resolver determinado assunto. Sim. E na posse do senhor lá, nos comunique para a gente sem problema. Poder estar lá fazendo uma cobertura para prestigiar, né, o senhor e a chapa que o senhor representa. E, doutor Reinaldo, é o seguinte,
Já se passaram 1 hora, quase 1h20 Opa. que a gente está aqui conversando, e eu acredito ter assunto aí para muito mais, mas vamos guardar um pouquinho para uma próxima oportunidade. E antes da gente terminar, se o senhor pudesse encontrar com o Reinaldo de 20 anos atrás, qual o conselho que o senhor daria a ele? Quando a gente foi eleito, quem estava do meu lado era o meu pai. O meu pai falou para mim uma coisa que eu falo para várias pessoas que exercem cargo eletivo e que foram eleitos. Eu digo para eles a mesma recomendação que meu pai me disse. Ele falou comigo assim, chamava de menino. Ele falou assim, menino, aproveita até a posse, porque até a posse você faz amizades, depois da posse você começa a fazer as inimizades. Né? Então, eu não tenho dúvida que algumas pessoas não vão abraçar esse espírito que eu mencionei, que é um espírito de conciliação, um espírito que chama para o diálogo, que quer conversar, porque quer ver um mundo melhor, quer ver um mundo com mais respostas, com menos problemas para a situação. Então, e para fazer isso, eu tenho que recomendar e pedir para mim, pedir para as pessoas o que eu peço para mim todo dia de manhã quando eu acordo, que é muita saúde e muita coragem. Então, não tenho dúvida que não vai faltar saúde para a gente, não tenho dúvida que não vai faltar coragem. E a gente tendo saúde, a gente tendo coragem, a gente consegue fazer o que é necessário. Então, faço isso como um compromisso, faço isso para que as pessoas entendam que a Ordem dos Advogados do Brasil não chama-se à toa ordem, entendeu? E a gente quer que o império da ordem aconteça em todo lugar onde precisa. E que a gente vai ter, e que vocês terão como um parceiro a OAB quando a ordem for o objetivo das instituições e das pessoas. Se o objetivo for o da desordem, vão ter um inimigo que dorme muito pouco, que trabalha 24 horas, então aí é que as pessoas vão colher problema. Mas não sendo esse o espírito, a gente está à disposição para o diálogo. Aproveito que aqui tem muitas pessoas de Carandaí. Mando um abraço muito forte para todas aquelas pessoas com quem eu tive o prazer de conviver por mais de 2 anos. Foi um momento extremamente feliz para a minha vida, porque eu conheci muitas pessoas, vi o tanto que existem pessoas comprometidas com a população, com o resultado para o próximo. A minha esposa é servidora pública. A gente acha que o servidor público trabalha pouco. Eu vi pessoas que trabalham muito. Eu tive a satisfação, e mando um abraço para o prefeito de Carandaí, que é o Vaziquim, que é uma pessoa de uma disponibilidade que eu nunca vi igual. Não existe uma pessoa que você pegue o telefone celular e ligue para ela e ele atenda tão rapidamente. Né? Você às vezes tem dificuldade de conversar com ele quando você está perto, porque é um telefone atrás do outro, ele atende todos. O tempo todo ligado. E eu nunca vi ele passar o telefone para alguém e falar assim, fala que eu não estou, sabe? Então é uma pessoa de uma disponibilidade incrível. Manda um abraço para ele, manda um abraço para as pessoas de Carandaí, porque são muito comprometidos. E aliás, né, já deixando aqui um spoiler para a semana que vem, o prefeito Vaziquim, vai estar aqui conversando com a gente novamente, porque ele foi o primeiro, porque nós fizemos um programa piloto, né, para testar o formato, para ver como seria. Quando o programa ele realmente entrou na grade do canal, o Vaziquinho ele foi mais uma vez generoso como sempre. Sim. Sendo o primeiro, né, sendo a primeira pessoa que veio bater um papo a mais com a gente. Semana que vem ele vai estar aqui, então nós não vamos falar muito dele, não. Se bobear, então eu dou um abraço pessoalmente. Não, você está convidado para aparecer aqui. E, doutor Reinaldo, essa câmera aqui é a população. Eu quero que o senhor deixe um recado para a população que está dentro do senhor. Abra o coração e fale para os nossos espectadores, que afinal de contas é por eles que a gente está aqui. Ok.
A gente apresentou e colocou o nosso nome, juntamente com a doutora Aline, a doutora Gisele, o doutor Andrews, o doutor Agostinho, colocou junto com a doutora Denilce, a doutora Amanda, a doutora Auxiliadora, a doutora Aline Silva, com o doutor Fábio, com o doutor Giovanni, com o doutor Eros e com o doutor Ítalo, os nomes, porque a gente acredita que a OAB pode fazer diferença na vida das pessoas. A gente se coloca à inteira disposição. Hoje o canal mais fácil de encontrar a pessoa é no Instagram, @Reinaldo Simões. Então sintam-se à vontade para colocarem as demandas que vocês tiverem na área e subseção de Barbacena. Porque quando a minha mãe falava um negócio muito interessante. A minha mãe falava que quem tem condição tem obrigação. Então a gente se considera capaz para representar a ordem, para colocar à disposição o nome da gente para o que for preciso, e tendo demandas das pessoas, elas sintam-se confortáveis e à vontade para mandar informação para a gente, porque a partir do dia 1º de 2025 a gente está aí à disposição para o que precisar. Grande abraço, tudo de bom para vocês. Doutor Reinaldo, então eu quero aqui fazer uma ratificação, uma gafe que eu acabei cometendo, mas sem a intenção, que é parabenizar ao senhor e a toda a chapa, né, que se comprometeu a esse desafio aí pelos próximos 3 anos. Então leve o abraço do canal Cidades em Cena para todos os membros que vão auxiliá-lo aí nessa caminhada. E, mais uma vez, reiterar que nós, aqui do canal, estamos de portas abertas para tudo que o senhor, enquanto presidente da OAB, e até mesmo quando não estiver, e até para o futuro presidente, né, quando o senhor terminar o mandato, se for reconduzido ou não, mas a instituição em si terá aqui sempre as portas abertas, e eu agradeço muito assim a disponibilidade do senhor ter vindo aqui conversar com a gente. Finalmente eu consegui realizar essa vontade antiga, né, que eu já tenho lá desde a época que morava em Carandaí. E muito obrigado mesmo. E o canal está de portas abertas aí para o senhor aí. Muito obrigado pela gentileza, estamos à disposição. E é isso aí, pessoal. Esse foi um papo a mais com o Dr. Reinaldo Simões, presidente eleito da subseção Barbacena da Ordem dos Advogados do Brasil, de Minas Gerais. E, como sempre, né, com a sensação do dever cumprido, a gente vai encerrando por aqui. Lembrando de curtir, comentar, compartilhar. Teve, às vezes, alguém que gostaria de ter visto ao vivo, não teve a oportunidade. Esse episódio vai ficar salvo lá no canal Cidades em Cena, na guia podcasts. Então, assiste lá e manda para quem você acha que vai gostar de assistir. Mais uma vez, eu quero agradecer, né, aos nossos parceiros, ao Essência da Mulher, Espaço de Beleza, ao Estação Carandaí, à Jomap, ao Tech Shop, ao Gastrobequê, que acreditam no nosso projeto e faz com que ele possa acontecer. Eu me despeço aqui, até semana que vem, com mais um Papo a Mais para vocês. Fiquem com Deus e até na semana que vem.